Olá, olá, shalom, shalom, graça e paz. Você, querido membro do nosso ministério, você, querido pastor, querido líder também aqui da Dunamis, e você que nos acompanha sendo de outra igreja, de outra denominação, de outro ministério, ou até mesmo de outra religião. Aqui, a princípio, nós estamos tratando de um assunto cristão muito interessante. Estamos falando de tricotomia, corpo, alma e espírito, em nosso curso online aqui pela Dunamis ICD. Eu sou o pastor Gustavo Santini e convido você a entrar comigo em mais uma aula de tricotomia que vai mudar a sua vida espiritual. Queridos, na aula de hoje eu quero informar para você que você vai também ter a continuidade de nossas aulas através dos demais pastores, líderes, evangelistas que também vão estar gravando comigo as próximas aulas nessa mesma matéria e segmento de tricotomia, ok? Então vem comigo na aula de hoje, na página 28 da sua apostila, você que adquiriu a apostila com a gente aqui pelo Ministério, então vem comigo na página 28 da matéria Crescimento Espiritual, na aula Ande no Espírito pela Fé. Mas então, a primeira parte do livro, a página 28, no primeiro parágrafo acima, na página 28, o apóstolo Paulo começa dizendo assim para nós: se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Gálatas 5, de número 16. Né? Aquele que vive pelo Espírito jamais se satisfará as concupiscências da carne. Então, visto que andamos por fé e não pelo que vemos com os olhos, mas andamos por fé e não pelo que vemos. Primeiro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Querido, o que é andar pelo Espírito? É você acreditar na comunicação de Deus dentro do seu coração. É você acreditar nas revelações, naquilo que Deus está trazendo para você no dia de hoje. Você tem ouvido essa voz dentro do teu coração, você tem acreditado nessa revelação de Deus, você tem deixado o Espírito falar com você, lendo a Bíblia, dirigindo o seu carro, dentro de casa, lavando a louça, arrumando a casa, indo para o trabalho. Sabe, o Espírito Santo ele não escolhe momentos para falar com você. Ele te visita aonde for, porque ele sabe que naquele momento você está sensível para receber a sua revelação. E aí nós temos 3 anotações na página 28 do autor que diz o seguinte, nessas 3 anotações. Com relação ao nosso espírito, precisamos exercitá-lo a fim de sermos guiados por Deus. Queridos, nós precisamos exercitar o nosso espírito, isso é um exercício diário, orando, fazendo devocional e lendo a palavra de Deus e jejuando também. O seu espírito precisa ser exercitado para que você tenha fé e uma robustez espiritual. A Bíblia diz em Isaías 10, 27 que a unção despedaça o jugo. Então, quando eu tenho meu espírito muito forte, eu recebo nesse meu exercício de atividade, disciplina com Deus, eu recebo uma força, a revelação de Deus. O Espírito Santo me enche para o propósito. Agora, quando nós falamos da nossa alma, ainda em tricotomia, aquilo que está dentro de mim, aquilo que me faz sentir os meus sentimentos, a minha alma deve ser transformada pela renovação da minha mente. O que é uma transformação da mente? É um restart. Começar a ter novos hábitos, novos pensamentos e esforçar para que isso aconteça. Né? Por exemplo, se no momento da ira eu soltar tudo que eu sinto, se no momento da raiva eu expor tudo que eu sinto, é lógico que eu sei que existem situações que nós temos que comunicar o que estamos sentindo. Mas se numa briga de trânsito eu xingar, se numa outra qualquer situação avassaladora, eu vim com tudo, eu soltar aquilo que eu tenho, como diz os mais antigos, soltar os cachorros em cima de alguém, estou agindo pela alma, querido, e não pelo meu espírito. E essa minha alma vai me levar a fazer as velhas vontades com concupiscências de antigamente. Então eu vou falar palavrão, eu vou xingar, eu vou voltar a ver as músicas do mundo, eu vou beber, eu vou fumar, eu posso até mesmo me prostituir, fazer tudo de errado, porque isso é desejo da alma.
o espírito sendo exercitado, ele vai fazer que você tenha o chamado domínio próprio. Opa, isso eu não posso fazer mais. Essas condutas eu não posso tê-las mais. A minha mente entendeu que eu estou agora em um processo de mudança contínua para ter uma nova postura de vivência como ser humano. Isso é possível sim pela fé. E nós evangélicos vivemos isso quando entregamos a nossa vida, o nosso coração a Deus, começamos a ter novos comportamentos diferentes agora do de antes. É isso que Paulo fala, mudai o vosso entendimento, em Romanos 12, verso 2. E o teu corpo carnal, a tua carne, né? A tua carne precisa ser disciplinada. Você quer ver? Você é autônomo, você trabalha por conta própria. Você é vendedor, ou você produz aí, talvez, vamos dar um exemplo aqui, você produz o teu pão caseiro, o teu queijo, os teus produtos coloniais, ou você sai vender de porta em porta. Eu não sei qual é a sua forma de vender, ou você tem um carro pela empresa, você vende, você é um vendedor externo. Mas acontece que você levanta tarde, você levanta 10 horas da manhã para começar as suas vendas. E digamos que você foi ao culto de domingo e Deus diz que vai alavancar as suas vendas, Deus diz que vai te abençoar tanto que mais você continua levantando 10 horas da manhã, você continua procrastinando o seu contato com os vendedores e você não consegue sair da sua casa. Então nós temos aqui um problema. O teu corpo não foi disciplinado, a tua alma está sabotando o teu propósito porque você está com preguiça de sair de casa. E você não está dando continuidade nas revelações que o Espírito Santo te deu no culto. Então, o que eu preciso fazer, pastor Gustavo? Trabalhar a tricotomia. Bom, vamos lá. Eu preciso naquele dia colocar o despertador bem mais cedo para me acordar. Eu já vou arrumar a casa, já faço o café, o chá, enfim. Tenho meu tempo rápido com Deus, ou vou para minha caminhada. Opa, peraí, já disciplinei o meu corpo. Ele já sabe que de segunda a sexta eu levanto de manhã. Aí fiz as minhas vendas, entrei em contato com os vendedores, né? Aí vim para casa no final da noite, tirei aquele tempo ali em organização com a minha família. De noite eu fui no culto, estou regando o meu espírito. Opa, a minha alma entendeu que o meu corpo está sendo disciplinado, o meu espírito está voltando a Deus. Automaticamente a minha alma, o meu desejo de ficar em casa não vai sabotar o meu propósito, fazendo com que eu procrastine isso. E aí eu vou ser abençoado e Deus vai alavancar as minhas vendas. Porque, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa entender. Muitas pessoas hoje, elas fazem imersões, né? Para restartar, alguns chamam de consignar ali, né? Reconsignar a mente. O que nós temos que entender, querido, que a partir do momento que a tua alma se dispõe a disciplinar o seu corpo, tanto por um exercício físico, né? Ou por uma nova habilidade, quando você tem um Espírito Santo, quando você tem Deus, isso fica muito mais fácil, mais viável. Porque Deus fica falando com você, olha, essa área da sua vida você precisa mudar, olha isso. E quando você vai ao culto, ou quando você vai em uma célula, parece que você recebe as mesmas informações, só que de uma forma diferente. Como se você tivesse ali um ser, ou um anjo, ou o próprio Pai, dizendo para você, olha, você está errando nisso. Então o Espírito Santo te confronta para o crescimento. Mas se você não tem espiritualidade, você vive entrando em imersões e nada muda. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós só vamos para uma imersão de mudança, de prosperidade, porque lá nós recebemos aqueles estímulos sonoros, aqueles sons, aquele som, aqueles testemunhos de pessoas que mudaram, mas nós não vivemos isso, porque toda mudança só é significativa e assertiva quando ela vem do Espírito. Só Deus pode te conduzir vida, saúde, tá? Então a tua alma vai prospectar algo, a tua alma vai projetar algo. E você, fazendo isso pelo Espírito, você consegue colocar em prática os novos hábitos. Então, o que nós entendemos aqui? O meu espírito precisa ser o quê? Exercitado diariamente para ser guiado por Deus, nos cultos, nas células, nos meus devocionais. A minha alma precisa ser transformada pelo querer mudar um novo hábito, um novo costume pela minha mente. O meu corpo, sim, esse precisa ser disciplinado. Olha o que está escrito aqui na página 28 da sua apostila. Todos nós éramos como enfermos, portadores de várias doenças. Depois o médico fez um diagnóstico e deu-nos a receita e um remédio muito eficaz, como se fosse vários remédios em um só, cada um para uma doença.
O farmacêutico então colocou os medicamentos dentro de uma única seringa e nesse conjunto ele aplicou essa dose em nós. Então, quem é esse médico? Que o autor diz aqui na página 28. O próprio Deus. Ele colocou tudo que você precisa em uma seringa, esse conjunto de vitaminas e fatores, e aplicou em você. E essa seringa é o Espírito Santo. Então, tudo que você precisa, somente o Espírito Santo pode te dar. Essa é a parte espiritual da tricotomia. Você quer ver uma coisa? As pessoas fazem exercício, elas fazem dieta, elas fazem treinos funcionais, né? Elas fazem treininho de cardio, elas mudam a alimentação, mas parece que nada completa. Parece que aquele vazio permanece, parece que, sabe, aquela tristeza da alma no final do dia, parece que os casais estão longe um do outro, a família está longe, está comendo bem, a geladeira está cheia, mas parece que alguma coisa não está legal. Aí a pessoa precisa de um culto para receber aquele estímulo, aquela palavra, aquela adoração, aquele louvor. Por quê? Isso completa a minha semana para que eu possa ver uma semana cheia de alegria. Isso vem do Espírito. Então não adianta você disciplinar o seu corpo com dietas, com exercícios que vão trabalhar o lado da procrastinação do teu cérebro, sendo que você não tem as informações do Espírito Santo. E aí, tem um dia que o Espírito Santo vai falar para você, ó, hoje, ao invés de você fazer um exercício, você vai ter tempo comigo em oração. Hoje, em vez de você fazer a tua dieta, você vai comer bem, porque mais tarde ou amanhã eu quero que você jejue. São informações que vêm do Espírito. Então, o Espírito vai militar contra a carne. É isso que o apóstolo Paulo diz na sua batalha espiritual, na sua linguística do grego. Paulo diz que a luta é contra seres espirituais. E essa palavra lutar que Paulo fala é militar no grego, uma luta de milícias. Então, se você age no corpo, na alma e não age no espírito, não jejua, você mesmo não ora por você, você está perdendo uma guerra. Geralmente as pessoas costumam me dizer, pastor Gustavo, você ora por mim? Claro que eu oro. Como pastor, eu não vou negar uma oração, eu vou ligar até a pessoa, eu vou até ela, eu vou orar após a igreja, após o culto. Porém, pessoal, temos que entender o seguinte, se a própria pessoa não colocar a mão na cabeça dela, não fazer a oração de exorcismo dela mesma, se a própria pessoa não se esforçar para ter uma vida de oração, de devocional, ela vai ficar anêmica espiritual, ou até mesmo, além de ser anêmica, ela vai ficar obesa espiritualmente. Tem tantas informações, tantos estudos, para quê? Para não colocar isso em prática. Então, não adianta nós termos apenas a disciplina do corpo, e a mudança de mente se o nosso espírito não for exercitado continuamente. Bom, vamos falar mais um pouquinho antes de terminar a aula de hoje sobre andar no espírito. Podemos entender que o padrão da vida no espírito é compreender como tudo foi criado antes do pecado, né? E seguir o trilho da fé, que é a palavra de Deus. Você lembra que Adão e Eva andavam certos com Deus? Como está lá no livro do Gênesis. A partir do momento que eles caíram na concupiscência da carne, eles quiseram pela alma comer o fruto dado da cobra para eles, o corpo se alimenta, eles perdem a visão do espírito. E automaticamente a família cai em uma desgraça, porque depois Caim, seu filho, né, acaba matando Abel. Então eles começam a viver um declínio espiritual. Enquanto o ser humano não tiver a visão do espírito, né, nessa questão de sermos tricotomistas, entender e viver essa vida pelo espírito, o homem vai continuar se inclinando para a carne. Hoje eu vejo muitos líderes, muitos pastores, até mesmo em frentes de congregações de igrejas, exercitando apenas e dizendo que só existe corpo e alma, e a alma seria o espírito. Não consegue fortalecer mais as informações do espírito. Paulo diz que temos corpo, alma e espírito em 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Paulo vai dar uma aula sobre tricotomia. Enquanto nós não entendemos e não exercitamos o nosso espírito, continuaremos vendo homens declinando no espiritual. Conhecer o caminho do espírito, da alma e do corpo, querido telespectador, você que me assiste, compartilhe nossos vídeos, dá um like aí, se inscreve no canal. São vários vídeos para você, várias aulas para você ficar aí forte espiritualmente. Compartilha aí. Vê, querido, você que é telespectador, você que é aluno da ICDT conosco, olha só, você que é aluno da ICD conosco, conhecer corpo, alma e espírito é realizar o desvio que nos ajuda, a trilhar o caminho de volta ao modelo original da criação do Senhor.
Assim como surgiu o primeiro pecado do homem, também surgiram outros pecados depois da queda de Adão e Eva, como eu disse aqui anteriormente. O primeiro pecado deu origem a todos os outros pecados. O princípio que governou, governa todos os outros. O pecado se manifestou por meio de 3 princípios: incredulidade, independência e vida natural. Sabe o que acontece com algumas pessoas nos dias de hoje? Elas continuam incrédulas para as coisas de Deus. Depois de elas continuarem incrédulas, não acreditam mais, elas criam uma independência. Não preciso de Deus, não preciso estar à igreja, não preciso ir à cela, não preciso receber revelação. E depois elas vivem a vida natural. Então vamos lá. Primeiramente, incredulidade. Segundo, independência. E terceiro, vida natural. Então essa incredulidade faz com que ela tenha uma independência de Deus ou de qualquer outro sistema que faça ela buscar a Deus. Que ela vive uma vida natural e automaticamente ela acaba se isolando e vivendo aí, né, uma descrença nas coisas em tocante ao Senhor. Querido, quando nós vemos a estratégia de Satanás, do diabo, agora eu estou falando de algo muito pesado aqui no vídeo, Satanás ele isola a pessoa para que ela não vá ao culto, para que ela não vá à igreja, para que ela não tenha contato com coisas espirituais, para que ela não vá à célula, para que ela não vá à oração. Então essa pessoa automaticamente, não disciplinando o espírito, ela vai ser uma pessoa natural e isolada. A maior estratégia de Satanás, eu como pastor, pastoreando igreja nesses 4 anos e também pastoreando outras igrejas, auxiliando outros pastores, mesmo ainda em tempo de minha formação pastoral, eu pude visualizar famílias sendo destruídas pelo isolamento cristão. Isolamento sem a busca, sem a oração. Então elas criam um Deus do jeito que elas querem criar. Deus tem que me entender, porque Deus é comigo, sabe? Aquele falso ensino sobre Deus elas não buscam, não realizam um verdadeiro quebrantamento, entrega a Deus. E aí, querido, o declínio, a falsa espiritualidade, porque daí você não vai viver resultados da tua fé. O primeiro tipo de pecado, querido, é a soberba. E a soberba é um pecado que agride a autoridade de Deus. Claro, se você se torna soberbo em relação às coisas de Deus, você agride a autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus faz com que sejamos submissos a Ele. Então toda pessoa soberba, ela agride a autoridade de Deus e do seu trono. Também o segundo pecado de desobediência, quando a pessoa ela é desobediente, ela agride a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus não suporta a iniquidade. Então, se eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo ser santo. Porque ser santo não tem a ver com costumes de roupas e dogmas de homens. A Bíblia, inclusive, refuta isso. A Bíblia fala que nós não podemos expor a sensualidade, a nudez de nosso corpo. Em Colossenses 2, versículo 20 a 26, Paulo refuta toda essa questão de roupas, de usos e costumes aí que os religiosos trazem. Paulo está falando que isso é impossível, refrear os impulsos da carne. Que Deus, na verdade, ele quer um coração contrito e quebrantado. Mas quando o meu coração não se torna servo, submisso ao Senhor, eu estou sendo desobediente. E isso eu agrado a santidade do eterno Deus. E além da soberba que agride a autoridade de Deus, e da insubmissão, da desobediência que desagrada a santidade de Deus, também a incredulidade concernente às coisas de Deus, a incredulidade atinge Deus em seu caráter, porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Então, se você se tornar incrédulo para as profecias, para as revelações, para a palavra, para que Deus tenha falado com você, como que você vai viver o melhor de Deus na sua vida? Querido, andar na fé implica renunciarmos 3 coisas. Andar na fé implica renunciarmos 3 coisas ou 3 áreas. Quais áreas são essas? Vamos lá. 3 áreas. Andar pelo próprio esforço. Pare de andar pelo seu próprio esforço. Pare de criar atalhos aonde Deus quer te colocar. Você sabe que você é uma pessoa solteira, você precisa casar, e aí você fica procurando o marido em tudo quanto é lugar. Você vai achar o marido errado. As coisas vão vir na direção de Deus para a sua vida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Basta você analisar o perfil, conhecer a pessoa, né? Então Deus vai preparar, mas várias pessoas erram
porque se precipitam pelo próprio esforço. Segundo, pessoas que querem andar por vista. Querido, nós temos que entender que nós não andamos por vista. Se nós temos uma boa fé, se nós somos crentes verdadeiros, cremos no Senhor, isso não vai passar uma imagem somente se eu estiver andando num bom carro, de um valor de 100 mil, 150 mil, se eu tiver com uma Mercedes, uma casa de um triplex, se eu tiver uma vida toda regrada, querido, isso é bênção de quem trabalhou por aquilo. Mas tanto o rico quanto o pobre, Deus ama a todos, é isso que a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que você planta, você colhe. Agora, para isso há um tempo, há uma semente a ser lançada. Então nós temos que entender, querido, que nós andamos não por vista, mas por fé. Existem coisas que vão acontecer na sua vida nas oportunidades que Deus gerar no teu caminho profético. E terceiro, não ande pelo teu próprio entendimento. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, capítulo 1 e 3, né? Que aquele que crê no seu próprio caminho, pelas suas veredas, não acerta. Mas crê no Senhor, então Ele endireitará as suas veredas e os seus caminhos. Você precisa crer nos caminhos do Senhor. Isso é tirar o teu entendimento de ação e colocar agora a revelação do Espírito de Deus para a sua vida. Eu quero terminar apenas aqui com alguns pontos principais. Eu quero finalizar com você com 5 pontos. E aí você vai entrar na próxima aula de tricotomia, que é recebendo as direções do Espírito, com o nosso líder evangelista Felipe Costa. E os demais que vão estar gravando aí as próximas aulas decorrentes do nosso curso. Então vamos lá, pessoal. 5 pontos para entendermos hoje o que é andar no Espírito pela fé. Primeiro, a soberba, a desobediência espiritual e a tua incredulidade vão te afastar de Deus. Soberba, desobediência, incredulidade vão te afastar de Deus. Segundo, ande por fé e não por vista. Tenha mais fé e menos realidade de visão. É assim que você vai alcançar a tua vitória. Pense nisso. Terceiro, andar no Espírito pela fé e não pelo natural. É lógico, nós temos que ter também a razão, o equilíbrio. Nós também temos que ter aquela visão periférica daquilo que é natural. Né? A Bíblia diz que nós pegaremos de serpentes e escorpiões. Quando a Bíblia diz isso lá em Lucas 10, do 18 ao 20, serpente e escorpião, ele está falando uma linguagem espiritual. Serpentes e escorpiões são formas espirituais diárias de um veneno que pode acabar com a sua mente, com o seu corpo. Mas ele não está falando de você literalmente no meio do mato pegar uma serpente na mão e um escorpião. Aquilo vai te ferir. Então isso é um discernimento espiritual bíblico e não natural bíblico. Mas o natural te faz entender o quê? Que você não pode pegar uma cobra e escorpião com a mão. Então, nós temos que entender, pessoal, que algumas coisas são o andar pelo Espírito, pela fé e não pelo natural. Porém, o natural me faz enxergar, realmente analisar o ambiente. Opa, essa revelação de Deus ou essa aqui é coisa minha? É coisa emocional, humana. Porque a voz de Deus muitas das vezes vai confundir a tua voz natural e humana. Sim, então você precisa orar. Quando você tem já uma certa maturidade espiritual, você consegue definir melhor a voz de Deus. Quando você não exercita esse campo espiritual, você pensa, será que é Deus? Será que é o meu coração? Então você fica pedindo confirmações para Deus, né? Então ande pelo Espírito e pela fé e não pelo natural. Quarto, o teu corpo deve ser disciplinado. Poxa vida, se eu faço parte da equipe de louvor da igreja, eu faço parte da equipe da dança, eu faço parte do diaconato, da intercessão, do estacionamento, da recepção, eu preciso ir lá na igreja assumir o meu ministério, eu preciso cumprir a minha escala, eu preciso me preparar para aquele dia, porque o meu corpo está disciplinado para servir a Deus naquele dia. E depois, descanse no Senhor, querido, né? Quinta chave aí, descanse no Senhor e tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. Descansar no Senhor é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Que você possa andar mais pela fé e não por vista. Que você seja obediente à voz do Espírito Santo que quer guiar você nos próximos anos que virão de ministério, de igreja e família. Eu sou o pastor Gustavo Santini e espero você nas demais aulas de crescimento espiritual conosco. Shalom, graça e paz! E que Deus abençoe a sua vida. Seja uma dinamite.